Olha que interessante. A lei de Kepler, né? A lei de Kepler, ela determina a distância, né? Em corpos. A distância, ele elaborou um cálculo que determina a distância entre corpos gravitacional, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui, ó, só para dar fazer uma explicação mais razoável aqui, né? Vamos lá. Vamos imaginar essa imagem, né, como um sistema gravitacional, tá? Onde a gente tem uma estrela e a gente tem um planeta que está orbitando essa estrela aqui, ok? Aqui, nesse anunciado, essa estrela é a estrela Centauro, tá? Próxima a Centauro, tá? Essa estrela ela tem massa, tá? É importante, existe um campo gravitacional que mantém, tá, esse planeta em volta aqui. Então, ou seja, existe uma força gravitacional aqui, tá? E isso tem um cálculo para ser desenvolvido e encontrar essa força gravitacional, tá bom? Mas vamos lá. O que eu quero falar sobre essa estrela aqui, sobre esse exoplaneta, tá? Que está orbitando aqui. Bom, uma das coisas, particularidade dele é que essa estrela, a próxima Centauro, né? Ela tem 0,125% da massa do Sol, tá? Tá bom? Então eu vou fazer alguns comentários para a gente ver se a gente consegue achar um cálculo aí de qual é essa distância aqui, tá? Qual é essa distância, levando em consideração essa massa 0,125 a massa do Sol e utilizando as leis de Kepler, ok? Então aqui eu quero falar de uma particularidade, tá? Ó, lembrando, né, que, ó, tá vendo? Eu tenho um período, tá? Esse P ele indica que é período, um período e o A, né? Ou seja, é um exemplo. Se um planeta ele tem um período e esse período ele está relacionado a uma distância, tá? Então esse período está relacionado à distância uma coisa está entrelada à outra, tá? O exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ou seja, esse exoplaneta, tá? Ele tem um período. Qual é o período dele? É a volta que ele dá, tá? E qual é a distância? É a distância da estrela, tá bom? Então a fórmula de Kepler diz aquilo, tá? Ela diz até aqui, ó. Eu coloquei, ó. O P ele está para A, né? Ou seja, o período está para A. A volta que ele deu, ele está para a distância, tá? Então eu quero falar dessas particularidades aqui, ó. Que, por exemplo, se eu precisar achar a distância entre planetas ou o período de um para outro, tá? Ele dá assim, ó. P, né, que é o período, ele está para a distância do mesmo objeto, do mesmo corpo celeste, né? Da mesma forma, o segundo está para o período, exemplo, né? Para sua distância, tá? Então você isola e você descobre qual é a distância ou o período do outro. Mas quando nós não temos essa equação aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, exemplo, por exemplo, eu tenho o período de um corpo que ele está relacionado à distância do seu próprio corpo, tá? Que ele é igual, de forma proporcional, a período do segundo corpo pela distância do segundo corpo, tá? Então, ou seja, se eu preciso achar a distância do segundo corpo, eu isolo esse cara, equaciono e substituo os valores e eu acho o valor dessa distância, tá? Mas quando nós não temos essa equação aqui, tá bom? É aí que a gente utiliza essa equação, ok? Quando a gente não tem essa igualdade, né? Essa igualdade é igual, esse valor é igual a essa igualdade, tá? Quando a gente não tem, a gente utiliza essa equação aqui, tá? Bom, voltando falando rapidinho, né, sobre ela. Então, o período está para a distância. Quando eu não tenho a segunda, né, a segunda nem a distância também, eu não tenho também o período e não consigo achar o terceiro valor, eu acho por aqui, tá? Que é 4π ao quadrado sobre a constante gravitacional
vezes a massa da estrela, tá? Lembrando que essa massa ela é da estrela. Tá bom, então eu vou agora partir para cálculo para a gente descobrir no nosso exercício, tá? Qual que é essa distância aqui, tá? Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ok? Tá, outra coisa que eu vou comentar agora, né? Por exemplo, bom, a gente vai, para a gente achar essa distância, tá? Para a gente achar essa distância desse corpo aqui, né? A gente precisa ter esses valores aqui, tá? Só que, observe aqui, ó. Observa. A distância que nós temos aqui, ó, é 0,125 da massa do Sol, tá? Então esse é um problema. É um problema. Vamos ter que achar esse valor aqui, tá? Em números reais, tá bom? Em quilogramas. Vai ter que converter isso aqui para quilogramas. Tá? Então a gente vai fazer isso agora. Tá? Então vamos lá. Vamos converter esse 0,125 aqui, tá? Da massa dessa estrela, que tá ela relacionada à massa do Sol, tá bom? Então a massa do Sol, lembrando que a massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 quilogramas, tá? Então tá bom. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, a massa do Sol. Fiz uma regra de 3 aqui, tá? Fiz uma elaboração para fazer uma regra de 3, tá bom? Então tem várias formas de você fazer, tá? A gente pode, nesse caso aqui, ó, a gente faz assim, ó. Nesse caso a gente faz multiplica em cruz, tá? Para achar esses valores aqui, certo? Uma regra de 3 simples aí. Então 2 2 elevado a 2 a 10 elevado a 30 está para 100%, que é da massa do Sol, tá? E eu tenho aqui, essa aqui é a massa do Sol. Então eu posso até dizer aqui, ó, a massa do Sol, tá? Deixa eu ver aqui. A massa do Sol, tá? Isso aqui é o valor da massa do Sol. A massa do planeta, ela é 0,125 da massa do Sol, ok? Então eu fiz uma elaboração aqui, ó, dá pra gente ver aqui, tá? Ó, vamos colocar assim, tá? Então assim, ó, eu fiz a equação, né? Eu coloquei a massa do Sol, ela está para 100%, tá? E a massa do planeta, ela está para 0,125%, tá? Então se eu isolar essa massa do planeta, eu posso fazer assim, tá? Ó, a massa do planeta, tá? Deu esse resultado aqui, tá? Eu isolo ela, eu levo multiplico esse 0,125 por esse 2, tá? E divido por 100%, tá bom? Lembrando que eu posso fazer a conversão desse 0,100% 100% para unidade de notação científica, tá? É importante fazer isso. Esse aqui é 100%, então seria o que? 100 dividido por 100, que vai dar 1, tá bom? Estou fazendo esse cálculo, ele deu 2,5 vezes 10 a 27. 2,5 vezes 10 a 27 é a massa do planeta. Tá? Tá? Ó, outro detalhe que eu vou precisar falar sobre esse cálculo de Kepler, né? Olha só, o anunciado também, ele deu aqui, ó, o período em 11,20 dias, tá? Então, outro problema que a gente tem, tá? Então, é só para complicar, né? Então, ele deu aqui a massa 0,125% e aqui ele deu o período, tanto a massa não é por cento, óbvio, é em quilograma, a gente fez essa conversão, tá? E como o período também ele não é em dias, tá? O período ele é em tempo e é tempos em segundos, tá? Então a gente precisa converter isso aqui. Vamos converter agora. Então a gente vai fazer a conversão de 11,20 dias para tempo em segundos, tá? Então o que eu fiz? Aqui, ó, 11,20 dias, ele está... Então aqui eu pego a unidade que eu quero transformar e aqui é a unidade original, tá bom? Ó, unidade original. Lembrando que, por exemplo, ó, eu tenho 24 horas por um dia, certo? Quanto que é 24 horas? É um dia. Quanto que é 60 minutos? É uma hora. Quanto que é 60 segundos? É um minuto. Então aqui eu tenho unidade de dia, eu posso cortar com dia, eu tenho unidade de hora, eu posso cortar com hora, e eu tenho unidade de minuto, eu posso cortar com minuto.
ficou 60 segundos, né? Ficou a unidade. Para nós, é esses segundos que importa, tá? Então, se eu fizer a multiplicação do termos, fica 11,20 vezes 24 vezes 60 vezes 60, dividido pela multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, aqui deu tempo de 967,680 segundos, tá? Aqui já convertido para notação científica. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os dados, né, que a gente tem. Agora, antes a gente tinha esse 0,125 da massa dessa estrela. Agora a gente já tem a massa dele, né? A massa dessa estrela, ela é 2,5 vezes 10 a 27, tá? E agora a gente tinha um período em dias, a gente tem agora o período em segundos, tá? Esse valor aqui, ó. Então vamos lá, vamos fazer a substituição dos valores agora. Eu mudei um pouco a iluminação para a gente ver se a gente consegue estar chegando melhor, tá bom? Então vamos lá. Bom, como eu falei, a gente tem um perímetro que está relacionado à sua distância. Como a gente não tem o período e a gente não tem a distância do outro, a gente tem essa equação, tá? A gente vai substituir nessa equação aqui, que a gente já tem a massa, a constante gravitacional. A gente precisa achar essa distância aqui, ok? Então é só fazer substituições de valores e equacionar aqui, tá? Então eu separei, né? Eu equacionei o A ao cubo, né? E aqui ficou, assim, eu fiz algumas coisas, né? Ó, eu coloquei o A aqui para cima, tá? Repeti ela aqui só para a gente ter uma definição melhor. Coloquei um aqui só para expressar que é um, ele não muda nada, tá? Eu tirei esse A para cá, esse 1 ficou aqui, não muda nada. Tá, agora eu preciso isolar esse cara aqui, então eu isolo ele, tá? Eu isolo ele e mudo todo mundo agora, tá bom? Esse cara aqui, ó, que tá aqui dividindo, ele vai passar para lá multiplicando, né, ó. Esse G e o M passa multiplicando vezes o P. E esse aqui tá dividindo por esse, ele vai passar para cá pro 1, tá? Ou seja, tá? Então ele passa para cá para baixo. Então isolei o A e fiz essa equação aqui. Tá bom? Aqui eu fiz só agora a substituição dos valores, tá bom? Lembrando, só tem algumas particularidades sobre essas potências aqui, tá? Lembrando que eu tenho uma multiplicação aqui, ó, uma multiplicação de potência, tá? Então é importante a gente atentar a isso. Então eu fiz o seguinte, eu separei elas aqui, né, ó, porque esse 2 também ele tá multiplicando aqui, ó. Tá? Esse 2 aqui, ó, ele tá multiplicando também o 9,67, tá? Multiplicando não, ele tá em potência, né? Então eu fiz o 9,67 na potência dele, vezes o 10. O 10, aí eu multiplico esses 5 vezes o 2, tá? Vai ver que aqui vai dar 10, tá? Aqui eu mantive, aqui eu também mantive aqui, tá? Aqui eu resolvi, né? Tá? Repeti aqui embaixo, tá bom? Já multiplicando essa potência de potência. Agora aqui embaixo que está uma particularidade, eu quero comentar sobre isso aqui, tá? Que isso é muito importante, que é, como eu tenho bases aqui iguais, eu posso separar essa base e eu posso somar ou subtrair seus expoentes, tá? Então eu mantive o 27, o 11 aqui ele está subtraindo, lembrando que eu tenho uma soma, né? É uma soma dos termos, tá? Independente de ele estar subtraindo ou somando, tá? Então, mais o menos, né? Então, entre parênteses, o menos o 11, tá? O mais o 10. Então, se eu resolver isso aqui, ó, vai dar... Vou imaginar que aqui tem um imaginário aqui, nesse meio, um imaginário. Então, 1 vezes 11 dá 11, tá? E mais com menos dá menos. Então, vai ser menos 11, tá bom? Então, menos 11 mais 27 vai dar 16. 16 mais 10 dá 26, ok? Eu vou mostrar na próxima folha o resultado que a gente continuação dessa equação aí. Bom, aqui está continuação, né? Aqui eu fiz uma continuação do que a gente parou lá, tá? Então lembra que aqui, ó, deu 27 menos 11 mais 10 deu 26, tá? Bom, aqui eu elevei a potência. Aqui eu multipliquei, né? Levei a potência primeiro, ó. Observe que eu não posso fazer a multiplicação com essa potência, tá? Primeiro eu tenho que resolver a potência, depois multiplicar os termos. Então eu elevei a potência
e multipliquei os termos e conservei aqui a potência de 10, tá? E aqui também, ó, eu não posso fazer a multiplicação antes de resolver, tá? Essa potência aqui, tá? Então foi resolvido aqui, ó, 3,14 ao quadrado, deu esse valor. Então eu tenho esse valor, essa multiplicação aqui, conservando a base, dividindo por esse valor dessa multiplicação que deu 39,40, tá? Agora, outra particularidade que eu quero falar aqui é esses dados finais, tá? Tem algumas coisas que é muito importante, inclusive essa que eu vou falar agora, né? Então eu tenho aqui, ó, um A ao cubo. Então, para mim, o professor ele não quer saber a distância ao cubo, ele quer saber uma distância, tá? Se ele pedir só a distância ao cubo, beleza, mas não deu. Então a gente tem que saber essa distância em metros, tá? Então vamos lá. Para mim sumir com esse cara, eu elevo ao cubo ele, tá? Eu elevo ele ao cubo, ou seja, eu tenho um cubo aqui, ó. Observe que eu coloquei um cubo aqui sobre ele. Então eu tenho um cubo sobre cubo, eu posso cortar. Só que aqui também eu tenho que levar um cubo do lado de cá, né? Ó. Tá? Elevei o cubo aqui. Beleza? Bom, aqui simplifica, eu fico só o A, né? O A e aqui, né, eu já tirei esse valor, a raiz cúbica desse valor, que deu esse valor aqui, né? Um número monstruoso, né? Quanto que deu aqui? Se for dividir por 3 aqui, vai dar, sei lá, 1 bilhão de metros, né? 1 bilhão de metros, né? É 1 bilhão mesmo. 1 bilhão de metros. Tá? Bom, mas não interessa esse 1 bilhão de metros, né? Eu acredito que ele nem aceita essa resposta assim. Como é números grandes, né? A gente precisa colocar em notação científica, tá? Então, a distância, tá? Ela entre os corpos é de 1,58 vezes 10 a nona, tá? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Vamos olhar aqui, vamos transformar esse cara, aproveitar para transformar esse cara aqui em base 10, tá? Em notação científica, tá? Imagina o seguinte, que eu tenho a vírgula aqui, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Se eu tenho 9 aqui, então ó, vírgula aqui. 5, 8. Esses números não me interessam mais. Eu tenho sobre uma base de 10 vezes a 9, a nona, tá? Transformei esse número aqui, ó, em notação científica. Ok? Esse é o exercício. É longo, porém é de extrema importância. Eu acho que conhecer isso aqui é um recurso muito bom. Não acha em qualquer lugar, né? Então, eu acho que para treino, não sei se vai cair em questão aí, mas para exercitar é muito bom.